Olá, eu me chamo Vanessa e esse vídeo ele faz parte do projeto de estágio, na verdade é a última parte já do estágio, que é a socialização, e nesse momento eu vou estar compartilhando um pouquinho, apresentando o que foi desenvolvido ao longo do estágio supervisionado. Como eu disse, eu me chamo Vanessa Abreu. Eu faço parte da turma de segunda licenciatura em Biologia e meu tutor é o professor Renato Araújo. Vamos lá. Bom, como eu falei já, meu nome, a disciplina, a área de concentração escolhida, né, durante esse estágio foi a formação docente, e o programa de extensão foi a formação e capacitação de docente. Por quê? Apesar de ser a segunda licenciatura que eu estou cursando, né, tenho minha primeira licenciatura como Ciências Naturais, mas eu ainda não atuo em sala de aula. Então, estudar sobre a formação docente, a capacitação docente, ela trouxe muitos benefícios para mim, me enriqueceu de conhecimento, né? Afinal, apesar de não atuar na sala de aula, é sempre conhecimento nunca é demais, né? Então, isso tenho certeza que vem ajudar muito na minha formação como docente e vai me capacitar mais para quando eu estiver em sala de aula. O meu projeto de extensão, ele é práticas inclusivas para professores da educação básica, e tem como produto virtual um e-book com atividades a serem desenvolvidas. E o tema do meu projeto é o ensino de biologia e a inclusão de alunos com deficiência. Eu decidi trabalhar com educação especial na inclusão de alunos, que é algo muito importante, que vem aumentando cada dia mais o número de alunos com necessidades especiais em sala de aula. E, de forma mais específica, o trabalho ele vem falando sobre como se trabalhar biologia com alunos com deficiência visual, no caso, pessoas cegas e com baixa visão. Por que foi escolhido esse assunto? Quando a gente pensa em educação inclusiva, a gente pensa em um ambiente que a escola atenda a diversidade, que a escola esteja preparada para atender todas as necessidades de todos os tipos de aluno com necessidades especiais, sejam pessoas com deficiência física, com deficiência mental, enfim. Só que essa, infelizmente, não é a nossa realidade, né? Principalmente como educação brasileira, a gente está muito aquém do que realmente deveria ser uma escola inclusiva. E o ensino de biologia, de ciências e biologia, ele é complexo. De forma geral, a gente trata em ciências e em biologia assuntos, como eu posso falar, imaginativos, porque a gente não tem a vivência diária com uma célula, com seres microscópicos. Então, quando a gente dá aulas de ciências e biologia, a gente faz uso muito de recursos visuais, como imagens e vídeos, né? E para alunos ditos normais, é uma ferramenta muito útil, né? Porque vai fazer com que ele visualize e tudo mais. Mas para pessoas que são cegas ou tenham baixa visão, é um recurso que muitas vezes ele é inviável, porque pela sua deficiência não vai ser possível assistir um vídeo ou ver uma imagem, né? Então, o trabalho em si, o projeto, ele vem justamente mostrar alguns tipos de recursos que podem ser utilizados por alunos com deficiência visual, que têm essas necessidades especiais, e de que forma a gente pode trabalhar com eles. Os objetivos do estágio, do projeto, primeiramente, era compreender a visão do professor sobre a realidade das dificuldades de ensinar ciências para alunos com deficiência visual, né? A gente sabe que é uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes o professor não está preparado para receber um aluno com dificuldade, com esse tipo de dificuldade, um aluno cego. E
infelizmente, muitas vezes, além da falta de preparo, o professor não busca informações, não busca material que possa auxiliar essas crianças, esses alunos, na compreensão do conteúdo que é ministrado em sala de aula, né? Então, a gente vem, o objetivo do trabalho era justamente ver a visão do professor, como que ele se sente ao receber um aluno com deficiência visual em sala de aula, como que ele se prepara, ou se ele se acha preparado, tudo mais. Tinha como objetivo também elaborar materiais didáticos a partir de entrevistas com os professores da disciplina de Ciências e Biologia, justamente para tentar compreender quais os assuntos assim que mais eles tinham dificuldades, que eles achariam que eles teriam dificuldades ao ministrar em sala de aula para alunos com deficiência visual. E aí, a partir de conhecer essas dificuldades dos professores e dos alunos, tentar elaborar algum material que pudesse ajudar tanto o professor quanto esses alunos em sala de aula. E, por fim, também, depois de colher todos esses dados, planejar fazer uma oficina de formação para compartilhar os conhecimentos adquiridos, compartilhar as informações que foram adquiridas com os demais professores e compartilhar também esses materiais que poderiam ser utilizados, né? Bom, ao desenvolver esse trabalho, foram buscados vários teóricos, e muitos deles falam coisas bem importantes, é claro, mas a gente pode começar falando sobre o que Redmond e Pastoriza, de 2016, eles falam, né, eles afirmam que falar de educação inclusiva no ensino, ele é muito importante para desmascarar a ideia de que pessoas com necessidades especiais, com necessidades, não conseguem compreender o conteúdo, o que não é verdade, né? Todos nós temos a capacidade de aprender, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, mas todos nós temos a capacidade de aprender. E segundo o último IBGE, né, o de 2010, apesar de um pouco defasado, mas o IBGE divulga que eles apontam que cerca de 36%, 36 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência visual, sendo 506 mil são cegueiras, né, enquanto que outros possuem outras dificuldades para enxergar, fazem uso de óculos ou lentes de contato, enfim. Então, 506 mil pessoas, ou até mais, né, é um número bem relevante. Agora, imagina parte dessas pessoas em sala de aula. Com certeza, muitas escolas, muitos professores não estão receptivos, não estão preparados para receber essa demanda tão grande. Mas Paulo Freire, ele fala que o professor ele tem o dever de despertar no aluno a capacidade crítica, independente dos desafios que ele tem, né? Independente dos desafios que ele enfrenta na sua jornada de trabalho. Para educar não se limita apenas em passar um conteúdo, né? Isso seria a escola tradicionalista até, mas em despertar a curiosidade e ensinar a pensar, que é esse o nosso papel como professor, né? Ser ponte para o conhecimento, ser o mediador do conhecimento, né? E não ser aquele que detém o conhecimento, como na escola tradicional, como eu falei há pouco. Então, para que a gente possa ser o mediador do conhecimento, a gente tem que criar metodologias que possam facilitar e auxiliar essas pessoas com deficiência visual justamente a compreender a disciplina. E aí entra a citação de Graeus. Graeus 2000, ele fala que os recursos didáticos, eles têm diversas funções, como fornecer informação, orientar a aprendizagem, exercitar a habilidade, motivar, avaliar, fornecer
fornecer um ambiente, a expressão, a criação, levar o aluno a pensar e tudo mais. E para alunos com deficiência visual, isso é muito importante. Não vejo como ministrar aulas para alunos com deficiência visual sem recursos didáticos adequados. Né? Isso foi um dos pontos que a pesquisa, ao fazer o estágio, me proporcionou. A metodologia do estágio, né, de forma geral, para desenvolver as partes que compõem o estágio, eu desenvolvi em 2 escolas, na verdade. Como que na minha cidade, Portel, no estado norte, no Marajó, de forma específica, são cidades pequenas e elas não têm uma infraestrutura tão grande. Então, as escolas, elas não são de grande porte. Nós temos apenas 2 escolas de ensino médio aqui. Então, foi feito o meu estágio em 2 escolas, uma escola de ensino fundamental e outra escola, que é a escola de ensino médio. Né? E através de pesquisas documentais, de leitura, enfim, e através da pesquisa de campo, foi possível elaborar as partes que compõem o estágio. Como nós estamos no período de pandemia, não foi possível realizar o estágio presencial, que é o comum, né? Não houve observações de salas de aula, não pôde ser ministrado, mas foi apenas feito observações virtuais, né? Foi feito coletas de dados referente às escolas através de alguns sites que tinham informações, né, como o site do IDEB. Foi preciso ir à escola, apesar de estar nesse período de pandemia, infelizmente não foi possível manter a distância, foi necessário ir até a escola para conseguir o PPP da escola, para poder conversar com o coordenador pedagógico, para poder colher as informações, né? E os planos de aula que foram elaborados, eles não foram aplicados também, por conta que não estava tendo aula, né, devido ao período de pandemia. Entretanto, as atividades, elas são atividades voltadas para turmas de 6º, 9º ano de ciências e de 1º a 3º ano de biologia. Não foi criado planos de aula especificamente para pessoas com deficiências visuais nesse primeiro momento, né? Depois foi que foi feito isso. Então, como eu falei, foram 2 escolas, porque aqui é cidade pequena, então não tem uma escola que comporte ensino fundamental e médio. A primeira escola que foi feito o produto observação virtual foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental, o professor Paulo Afonso de Azevedo Mesquita. A área de concentração são os anos iniciais, de 1º a 5º ano, os anos finais também, que é de 6º a 9º, e o EJA, né, ela funciona em 3 turnos, matutino, vespertino e noturno, onde matutino e vespertino ocorre, ministrada as aulas para anos iniciais e anos finais, e o ensino noturno é dedicado já à educação de jovens e adultos. A escola, ela é uma escola relativamente de médio porte, ela tem uma estrutura, tem uma boa infraestrutura, ela conta com biblioteca, com sala de vídeo, com um ambiente climatizado, então é uma escola, estruturalmente falando, boa. Só que o IDEB da instituição, o último IDEB que consta lá no site do IDEB, é o de 2019, e a escola teve nota 3,5, abaixo do município, que o IDEB do município é 3,6, e bem abaixo da meta que era esperado, que era projetado, né, que o governo, que o site do IDEB projeta para aquela escola, que era de 4,7, se eu não me engano. Né? Então, a escola Paulo Afonso, ela é uma escola que, infelizmente, o IDEB dela está abaixo do que se era esperado. E a escola conta com 71 funcionários ao todos, né, que funcionam nos 3 turnos. A segunda escola, que é a Escola de Ensino Médio, que é a Escola Estadual de Ensino Médio Paulino de Brito, é uma escola antiga no município.
ela atua nos 3 turnos também, né? Matutino, vespertino e noturno, sendo que o ensino médio regular ocorre no matutino e vespertino, e o ensino noturno acontece, o ensino regular, mas também acontece a educação de jovens e adultos no módulo médio, no ensino médio. A Escola Paulino de Brito, como eu falei, é uma escola antiga, é uma escola bem grande, mas ela carece muito de infraestrutura, ela é uma escola onde não conta com biblioteca, ela tem uma sala de informática pequena, ela estruturalmente falando, ela é antiga, não é climatizada todas as salas, enfim, infelizmente o IDEB dessa escola não foi encontrado, eu pesquisei no site do IDEB e não consta lá nenhum IDEB de nenhum ano. Eu fui até a escola e em vários horários, fui mais de uma vez, na verdade, na escola, e infelizmente eu não consegui falar com o diretor, nem com a coordenação, eu consegui falar apenas com o secretário daquela escola, que não pôde me fornecer tantas informações assim. A Escola Paulino de Brito, ela conta com 68 funcionários ao todo, são divididos nos 3 turnos. Bom, vivenciando o estágio. O processo de construção, né, da fundamentação teórica de todo o estágio, ele foi feito através de pesquisa na internet, através de literaturas, de artigos científicos encontrados no Cielo, e outros sites, né, algumas dissertações e tudo mais. Foram artigos que falam sobre educação inclusiva, né, de forma específica sobre alunos com deficiências visuais, com necessidades especiais em relação à baixa visão ou à deficiência visual ou à cegueira. Né, o processo de formação do projeto de estágio, ele contribuiu muito para mim refletir de que maneira nós, como os professores, devemos nos portar, devemos buscar sempre estar preparado para receber não só alunos com deficiência visual, né, que é o trabalho fala, mas todo tipo de alunos, todas as necessidades dos alunos, afinal, está aí para atender a todos. Né, mas a gente tem que estar sempre preparado, procurar pesquisar, ir atrás do conhecimento, procurar tentar ver como que pode alcançar, de que maneira que a gente pode dar o melhor para que esse aluno possa realmente ir para a sala de aula, participar, se sentir participativo, se sentir acolhido, realmente incluído nas salas, nas aulas, né? Não só aquele aluno que está lá para fazer volume, e muitas vezes, quando a gente não está preparado como professor para atender essas necessidades desses alunos, eles acabam saindo frustrados porque eles estão lá e não estão compreendendo. Então, para eles, eles acham que eles não têm capacidade de aprender, de assimilar o assunto, porque eles não estão entendendo, mas muitas vezes o problema não é eles, na maioria das vezes, na verdade, o problema não é eles. Eles têm uma deficiência, mas eles, com certeza, em vários aspectos da vida dele, eles conseguem sobrepor essa deficiência. E nas salas de aula, o que precisa é que o professor ajude eles a justamente encontrar uma maneira, encontrar um método, uma forma de aprender aqueles assuntos, né, que parecem tão complexos, mas não são tantos assim. O produto virtual do estágio, ele foi um e-book, e o público-alvo do produto virtual eram professores de ciências e biologia, né, área de concentração, ciências e biologia. E o tema do produto virtual, do meu produto virtual, era a prática educativa, como ensinar ciências. Aqui, como vocês podem ver, as partes que compõem o produto virtual. A capa, o sumário,
a introdução, onde vem falando que a biologia, o ensino da biologia para os alunos com deficiência exige bastante do professor, né? Planejamento, realmente disciplina do professor, mas a gente pode ressaltar aqui que não é só para professores com alunos com deficiência visual, de forma geral, né? Ensinar, ao meu ponto de vista, exige do professor bastante planejamento, porque sem planejamento não tem como você ir para a sala de aula, você nem vai saber o que fazer, né? Biologia é um assunto complexo em todas as áreas, porque você está tratando de coisas abstratas. Você, como eu falei logo no início, você não convê no seu dia a dia uma célula por aí. Você não vê um vírus a olho nu por aí. Então, a gente tem que planejar bem para ver como que ministra essas aulas. E principalmente, né, para alunos com deficiência. Para que haja educação inclusiva, necessita que a sociedade dê acesso, não só acesso, né, mas permanência e qualidade no ensino para essas pessoas com deficiência, né. E aí, são os objetivos do produto virtual, que era auxiliar o professor de biologia e ciências a ensinar determinados conteúdos a alunos com deficiência visual, desenvolver modelos táteis para utilização nas aulas de biologia, que foi justamente a minha pesquisa, né, o meu produto virtual era um e-book, e nesse e-book tem alguns modelos táteis, né, de alguns assuntos, de algumas células que podem ser utilizadas em sala de aula, e o interessante é que esses modelos táteis são feitos com materiais de baixo custo, materiais que muitas vezes a gente tem em casa, né? E o terceiro objetivo do projeto virtual era auxiliar justamente os alunos com deficiência visual na compreensão de determinados assuntos de biologia. E aqui estão alguns modelos táteis de algum que relacionado a alguns assuntos de biologia, por exemplo, esse aqui em tela é uma célula, um modelo de célula 3D, uma célula animal, né, que é feita com biscuit. E esse é um recurso que pode ser utilizado, feito pelo professor e levado para a sala de aula. O interessante dele é que ele é em alto relevo, né, então, no primeiro momento tem a célula montada, e no segundo quadro, que pode ser visto aí, são os componentes celulares, né, são as células, que estão dentro, né? Na verdade, células não, perdão. São os componentes celulares que estão dentro de uma célula, a mitocôndria, um núcleo, o ribossomo, o complexo de Golgi, entre todas as organelas lá celulares. Esse aqui é uma maquete também em 3D, de uma célula, só que aqui ela já é feita com outro material, ela é feita com uma caixa de pizza, né? Que é algo bem simples, mas é muito, muito útil. É utilizado coisas simples, como a embalagem de pizza, tinta, biscuit também, aqui vem cola quente, barbante. Esse material também ele é feito pelo professor para já levar pronto para a sala de aula. Esse terceiro e quarto aqui, esses já são células reprodutoras masculinas e femininas, né? O espermatozoide e o óvulo, na verdade, o ovócilo. Ele é feito com papel camurça, com barbante, bem simples, com EVA. Enfim, como eu falei, são materiais que são utilizados no dia a dia, que tem fácil acesso. É muito fácil de encontrar esses materiais, não tem nenhum material absurdo. Eita, tá chovendo. Aqui são as referências do e-book, né, que foram colocadas no e-book, o material utilizado no e-book, e aqui as referências da nossa apresentação.
Então, é isso. Basicamente, o meu estágio foi vivenciado dessa maneira. E no final aqui, a frase é de um autor brasileiro, na verdade, ele é um jornalista, Aldo Malfatti. Hoje em dia ele é coaching, se eu não me engano, e ele diz que os sonhos determinam o que você quer. E a ação determina o que você quer conquistar, né? O que você conquista. Então, não basta eu apenas querer algo. Enquanto eu estiver no campo do querer, ele vai ser apenas sonho para mim. Mas depois que eu passar para o campo da ação, aí sim pode ser uma conquista. Bom, então, é essa a minha apresentação.